Eu que tenho muito a agradecer a todos vocês pela oportunidade de estudarmos juntos, de refletirmos juntos, e principalmente pela oportunidade da convivência tão agradável, tão gostosa que a gente tem nesse grupo. É maravilhoso compartilhar com vocês esses dias. E antes de nós começarmos nosso evangelho de hoje, tem um recadinho aqui, né, que... Por que você não está indo? Está congelado? Vamos descongelar? Que é um convite a todos. No próximo domingo, em Pereira Barreto, a USE regional vai estar realizando o EMERU, Encontro de Mocidades Espíritas da região de Urupupungá, para o qual estão convidados todos os jovens de 0 a 100 anos. Nós sabemos que podemos não ser mais tão jovenzinhos, mas todos nós temos uma necessidade grande no movimento espírita de aprender a lidar, a nos comunicar com os jovens. Então, para aqueles que já não estão mais aí na adolescência, na mocidade, é uma oportunidade para que possamos refletir sobre a nossa abordagem, sobre o nosso uso das mídias, da nossa linguagem, para que a gente melhore a nossa capacidade de alcançar os jovens. Infelizmente, no movimento espírita, como em outras religiões, a gente tem deixado a desejar na nossa ação com os jovens. Então, é uma oportunidade da gente estar presente, das 8 ao meio-dia, como foi o nosso encontro aqui. O orador é muito bom, de Olímpia, e fica o convite a todos, tá? Nosso evangelho de hoje, nós vamos estar praticamente terminando o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é estranha moral ou moral estranha. E eu digo para vocês, será que tem alguma coisa estranha na moral do Cristo? Ou nós é que somos estranhos à moral do Cristo? Nós, só dando a recapitulada, nós, através dos expositores que me antecederam, a gente viu que muitas vezes essas interpretações complicadas dos dizeres do Evangelho se devem às limitações da língua. Nós sabemos que veio lá do hebraico, do aramaico, que eram línguas pobres de expressões, que aí foi traduzido para o grego e depois foi traduzindo, e às vezes a gente carece de palavras que correspondam e de expressões que tragam realmente a ideia. Talvez também tenhamos perdido algumas referências quando a gente passa pelo processo de reprodução das mensagens, através dos escribas, e mais tarde, na Idade Média, dos monges copistas, né? Quantas vezes um monge copista pode ter deixado, né, errado na hora de produzir uma cópia nova, sem querer ou querendo, né? Pode ter alterado algum desses trechos, alguma palavra dessa que eram reproduzidas à mão. Também nos foi dito que essa dificuldade de compreensão, às vezes, se deve às expressões e aos costumes da época, que são muito diferentes, né? Algumas figuras de linguagem, algumas hipérboles, como é o caso
do camelo passar pelo fundo da agulha, que nos dão uma ideia que, se levada ao pé da letra, nos dá uma interpretação totalmente equivocada, né? Se nós levarmos o Evangelho ao pé da letra, nós não vamos conseguir entender. Assim como, no nosso dia a dia, se nós formos levar tudo ao pé da letra, a gente vai achar que meter o pé na jaca seja isso aqui, né? Às vezes a gente não fala que fulano é um pão duro. Será que é isso aqui, é disso que a gente está falando? Ou, olha, por aquele meu amigo eu boto a mão no fogo. Será que põe mesmo? É lógico que a gente, né, não pode interpretar tudo ao pé da letra. É necessário que a gente busque entender. E no estudo do Evangelho é assim. Na Epístola aos Coríntios, Paulo já nos diz: a letra mata e o Espírito vivifica. É necessário que a gente vá além da letra morta. É necessário que a gente aprenda a ver o Evangelho vivo. Que a gente se sirva da novidade do Espírito e não da velhice da letra. Nos diz também Paulo na Epístola aos Romanos. Mas nem sempre a gente tem uma disposição legal para entender as coisas e as mensagens que a gente recebe. Diz que uma moça, uma senhora, estava com bastante problema emocional, andava com problemas de relacionamento com os amigos, com a família, e andava muito brava com as pessoas, muito cheia de mágoa, de rancor. Então ela foi procurar um psicólogo, que recomendou para ela uma terapia. Olha, você vai escrever cartas para as pessoas que você está magoada. Você escreve tudo que você está pensando. E aí depois você põe fogo. Olha o resultado. Meu terapeuta disse: escreva carta para as pessoas que você odeia e as queime. Agora eu não sei o que eu faço com as cartas. Ela queimou as pessoas. Porque nem sempre a gente interpreta as recomendações adequadamente. Por que será que ela, em vez de queimar as cartas, para simbolicamente esquecer das mágoas e falar: botei para fora, agora estou livre, ela pensou em queimar as pessoas, porque ela estava com o coração tão cheio de mágoa, estava com o coração tão cheio de ódio, que ela interpretou desse jeito a recomendação. Não é para pôr fogo nas cartas, é para pôr fogo nas pessoas. E a gente tem, essas lentes, esses filtros dentro de nós, que nos fazem interpretar as coisas à nossa maneira, interpretar as mensagens à nossa maneira. São os mesmos filtros que fazem, por vezes, as pessoas, ou nós mesmos, em diferentes circunstâncias, enxergarmos o mundo assim ou assim. São as nossas lentes, são os nossos filtros interiores que fazem com que a gente dê a interpretação às coisas. Vejam só, na prática,
a gente tem, às vezes, um objeto aqui. Isso aqui eu sei que é infantil, é só uma brincadeira, mas para a gente realmente gravar a ideia. Eu tenho aqui essa bola vermelha, mas se eu estivesse usando um óculos da lente amarela, eu a veria laranja. Às vezes a nossa bola é azul, mas se o meu óculos tiver a lente amarela, eu vejo verde. A bola amarela, se meu óculos tiver uma lente azul, eu também vejo verde. Porque, da mesma forma que às vezes a gente usa o óculos aqui fora, externamente, e se altera a percepção do nosso olhar, altera a nossa percepção da realidade, a gente enxerga as cores diferentes, temos também esses filtros e essas lentes interiores, e que nos fazem interpretar a realidade, interpretar os ensinamentos de uma forma muito particular. Os nossos olhos internos e externos é que nos guiam exatamente na formação desse entendimento. E é nesse aspecto que eu queria focar a nossa conversa hoje. É lógico que nós passamos lá pelas limitações da língua, dos costumes, mas até onde a nossa interpretação equivocada do Evangelho é por conta das nossas lentes interiores. Até onde nós temos olhado para a mensagem do Evangelho e aplicado os filtros da vaidade, do egoísmo, do ódio, que nos fazem interpretar de maneira equivocada. No Evangelho de Mateus, a gente encontra: teu olho é a luz do teu corpo. Se teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Mas se teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Se, pois, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? E com certeza, quando ele fala que teu olho é mau, não é o olho físico, né? Ele está falando exatamente desses olhos da alma, que enxerga as coisas com maldade, que enxerga as coisas com escuridão. Até onde os nossos olhos, né, não são bons. Mais uma vez em Mateus, o Cristo nos diz que é necessário ter alguma coisa aqui dentro de nós para que a gente possa ver adequadamente. Para muitos, quando olhar essa figura, vai ser só um borrão. Nós somos diferentes, nós temos percepções diferentes. Eu olho e vejo o Cristo. Mas o Cristo nos alertou que, ainda que continuamente estejamos ouvindo, por vezes não entendemos. E que muitas vezes estamos vendo e não enxergamos.
porque os olhos da alma é que comandam esse processo. É necessário aprender a ver com os olhos da alma. E por conta disso, nós encontramos lá, nesse capítulo, exemplos de interpretações erradas dessa tal moral estranha, né? Será que Jesus falou mesmo isso? Quando outros companheiros já disseram, né? Quando ele diz, quem são minha mãe e meus irmãos? E aí a gente entende que esse processo é aqui, eu tenho a família, né, desse lado. Então, quando ele pergunta quem são minha mãe e meus irmãos, a gente está falando de deixar de amar esses para amar aqueles. A gente interpreta assim, então quer dizer, então eu vou desprezar minha família para amar os outros. Quando, na verdade, a mensagem é que cresça o nosso amor para amar a todos como irmãos. É amarmos os nossos familiares e todos os outros que nos cercam como irmãos. Às vezes a gente dá uma interpretação restrita a essa mensagem. Como interpretamos mal quando diz aquele jovem, né, deixe que os mortos enterrem os mortos. Aí a gente acha, mas tem que desprezar os familiares quando falecem. Com certeza, a mensagem não é essa, mas nos chama a atenção de que vale o funeral pomposo e luxuoso ou o túmulo de mármore caro, se não houver sentimento, se não houver amor? De que vale dizer que eu sou o seguidor do Cristo, se eu não colocar isso em primeiro lugar, se eu não for capaz de abandonar algumas coisas para segui-lo? O sentimento vem antes das manifestações exteriores. Aqueles que se prendem ao culto da matéria que já não tem mais o sopro de vida, as homenagens às estátuas, ao túmulo suntuoso, estão cultuando a morte. Porque se nós aprendermos a cultuar a vida, nós teremos todo o nosso foco no Espírito eterno, que sobrevive ao desencarne. Em outra situação, mas chegando aqui no nosso tema de hoje, quando ele diz, eu vim para lançar o fogo sobre a terra, quantos não interpretaram isso como uma exortação à violência, a se obrigar os demais a nos seguirem, a pensar como nós? Quantas atrocidades não foram cometidas em nome da religião? Quanto sofrimento não foi gerado em nome de Deus? Das guerras, as mais cruéis foram aquelas travadas em nome da religião. Infelizmente, de se tentar impor a religião aos demais, aqueles que pensam e creem diferente de nós, e achando que o outro, por não pensar como nós, por não acreditar como nós, é um condenado, é um representante do mal, sermos extremamente cruéis com essas pessoas. Que interpretação equivocada fazemos do Evangelho.
E quando Jesus nos diz: julgais que eu tenha vindo trazer a paz, eu vos afirmo o contrário, eu vim trazer a espada. Nós também julgamos que isso seja uma exortação à violência, à imposição para os demais. Mas vejamos, vamos refletir juntos. Será mesmo que Jesus tenha dito que ele não veio trazer a paz? Quando em outro ponto do Evangelho ele fala: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É que, na verdade, o nosso conceito de paz é que é equivocado, né? Nós achamos que paz, por vezes, é isso aqui: é ociosidade, é falta do que fazer, falta de trabalho. Quando no Evangelho, a paz é pegar no arado, a paz é fazer esforço, é mudar. O Emmanuel, através do Chico, nos diz que quando a luz do Evangelho penetra na nossa mente, o nosso conceito de paz se modifica. E então, nós vamos entender que talvez ele não tenha trazido a paz que nós esperamos, mas Cristo trouxe a paz dele. E é necessário que a gente entenda como que é essa paz que ele nos trouxe. Mais uma vez, o Emmanuel: buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz. Portanto, a paz que o Cristo nos promete não é a paz da ociosidade, é da luta. Na vida tereis provações e dificuldades, mas todos nós temos a capacidade e a força para vencer. E quando nós somos chamados a lutar, a empunhar a espada, não é contra o inimigo, não é contra o nosso próximo, mas um grande inimigo, que é o nosso próprio eu. Os nossos próprios erros, os nossos próprios defeitos. É contra eles que a gente deve empunhar a espada do conhecimento, do amor, da razão, para buscarmos vencer. A espada, não colocada, né, de ponta para cima aqui, mas em posição de ataque, mas virada dessa forma, ela se assemelha à cruz. E o Evangelho nos convida a converter a espada na cruz redentora, com a qual combateremos os inimigos da nossa paz, ocultos no nosso próprio eu. Por vezes, essa batalha é difícil, inglória. Como está nesse trecho do Evangelho, às vezes vão ser colocados filho contra o pai, marido contra a mulher, sogra contra a nora, porque nem todos nós estamos preparados para o mesmo entendimento. O João, as pessoas que me antecederam, já deram alguns exemplos, como o de Paulo, que foi desprezado pelo pai, por ter abdicado de uma carreira como juiz do Sinédrio, né, como um fariseu, para ser
um seguidor do Cristo. E eu trago aqui um trechinho de uma outra história, tão importante quanto. Lia, você queria conhecer Francisco? E agora você pode ver quem ele é. É o melhor entre nós. Eu não tenho nada. Essa é a Ele cena não quando tem ele devolve vergonha. para o pai até as roupas. Despreza a tal ponto a minha riqueza. Serei rico. De um modo diferente de você. Serei rico. Apesar de tudo que perdi. Foi a razão que você perdeu. Não sabe o que diz. Não pode ser rico sem dinheiro. Porque para tudo há um preço. Não é verdade. Não é verdade. Deus sabe. Deus sabe. A pureza que procura não é desse mundo. Mas eu não procuro a pureza. Vou viver entre os impuros. E mendigarei tudo. Os humilhados. Eu não vou ajudá-los. Eu vou viver como eles. Como um pedinte. Como um pobre. Como um cão. Como um tolo. Que é chutado. E que zombam. Que riem. Um palhaço. Sim. Sim, um palhaço. Eu serei um palhaço de Deus. Sim. Sim. Desistir de tudo pode ser uma decisão temporária, mas transformá-la em uma opção de vida é impossível. Mesmo assim, só estamos aqui para apurar o risco de heresia. São Francisco de Assis também teve suas barreiras, as suas dificuldades, e enfrentou incompreensão, mas não fraquejou e não desistiu. Entendeu a mensagem do Cristo na sua essência e a seguiu. Pode ocorrer, segundo Joana de Ângeles, que em determinados momentos a gente encontre barreiras dentro da própria família, junto daqueles que a gente muito estima, porque eles não entendem a transformação moral que a gente às vezes se propõe. Porque, como disse o bispo ali para São Francisco, mas esse negócio aí de pureza, de se melhorar, não é tanto assim, igual você está achando, né? Faz aí um meia boca que já está bom. E a gente vai aprendendo a interpretar, a entender realmente o sentido daquilo que Jesus nos trouxe. E em lugar nenhum do Evangelho nós vamos encontrar moral estranha, se nós nos lembrarmos
desse primeiro mandamento, amarás teu Deus de todo o teu coração, e do segundo, que é amarás ao próximo como a ti mesmo. Em todos os ensinamentos do Cristo, ele jamais vai abdicar, ou burlar, ou deixar de observar esses que são os primeiros mandamentos. E então é necessário que a gente coloque no nosso prisma, é necessário que a gente coloque no nosso filtro esse direcionamento, que nós olhamos com esses olhos do amor, da caridade. A pedra angular do ensino de Jesus é o amor e a caridade. Se certas proposições nos parecem contrárias a isso, ou foram mal reproduzidas, ou são mal compreendidas por nós, ou não foram do Jesus. E então, a nossa missão, a nossa caminhada de reforma interior, de melhoria íntima, talvez seja a de limparmos as nossas lentes, os nossos filtros interiores, limparmos as nossas lentes do egoísmo, do ódio, do preconceito, da vaidade, para que realmente possamos interpretar o Evangelho de Jesus na sua pureza, para que realmente enxerguemos a realidade que nos cerca, da maneira que Ele nos ensinou, para que possamos ver a oportunidade de caridade, o sofrimento do próximo, e todas as dádivas que Deus proporcionou a nós todos. Que o Evangelho possa ser para nós a chama que vem extinguir as trevas do nosso passado, a luz para clarear a senda do caminho que o grande porvir nos reserva. Que possamos juntos fazer esse esforço de limpar essas nossas lentes, de realmente melhorar esses nossos filtros, que nos permitam ver e interpretar o Evangelho de Jesus, como Ele nos trouxe. Obrigado pela paciência, obrigado por podermos compartilhar essa reflexão. É minha última fala desse ano. Então, a todos, Feliz Natal, que realmente o menino Jesus possa nascer no coração de cada um de nós nesse final de ano. Muito obrigado, muita paz a todos.